Oi, meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu trouxe os principais lançamentos literários que me deixaram com muita vontade de ler. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, eu te convido a fazer parte desse canal se você gosta de livros, de literatura, de livros de fantasia, de ficção científica, distopia, suspense, romance. E eu te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter, no Telegram e bora falar desses lançamentos. Antes de começar, alguns recados. Eu fiz a divisão dessa lista por editoras. São escolhas minhas de livros que me chamaram a atenção, seja pelo autor, seja pela sinopse, seja por algum estardalhaço aí que tenha por trás desse lançamento. Claro que eu não estou cobrindo todos os lançamentos, só alguns que já foram anunciados pelas editoras. E grande parte desses livros ainda não tem título em português. E por isso fiz a tradução literal de alguns deles, mas grande parte ainda sem título em português, tá bom? A ideia também é falar rapidamente desses livros, então vou falar do título, vou falar da nota dele no Goodreads, porque grande parte deles ainda não tem leitores aqui no Brasil, e uma rápida avaliação do que se trata a história, bem rápida mesmo, porque a lista tá muito grande. Bom, então a primeira editora é Arqueiro e apesar de 99% dos livros serem de fantasia, ficção científica, o primeiro que eu trouxe, Teoricamente Amor, da Ellie Hazelwood, que tem uma nota de 4.1 no Goodreads. Trouxe esse romance contemporâneo porque eu adoro essa autora, já li 2 livros dela, completamente encantada pela escrita. Eu sei que muita gente diz que ela tá utilizando da mesma estratégia com todos os livros, mas está funcionando para mim, então tá ótimo. Então aqui a gente tem sempre esse foco na vida acadêmica e dessa vez a gente tem físicos que são rivais e que vão colidir em rota, imagina, 2 físicos colidindo, e a gente tem muitas rixas acadêmicas, uma comédia romântica que eu quero muito ler. Na verdade, Arqueiro anunciou muitas coisas da autora, alguns contos chegando por aí, e eu deixei essa dica aqui porque eu gosto muito do romance, dos romances dessa autora. Bom, daí em diante, fantasias, também pela Arqueiro a gente tem Castelos em Seus Ossos, da Laura Sebastian. É a segunda trilogia que vai ser publicada da autora aqui no Brasil. A primeira delas é Princesa das Cinzas, eu li, gostei bastante da trilogia dela, uma fantasia jovem. Aqui a gente tem uma história fascinante sobre 3 princesas destinadas a seduzir, conquistar e reinar. Ele tem uma nota de 4 no Goodreads, eu acho uma nota bem boa, inclusive. Então ficam essas 2 dicas. Tem muito mais, Arqueiro tem muitos romances contemporâneos, mas eu queria focar mesmo nas fantasias. Bom, outra editora é a Alta Novel, então eu trouxe 3 livros da Alta Novel. O primeiro deles é Jade City, da Fonda Lee, é o primeiro livro de uma trilogia e ele tem nota de 4.1. Uma fantasia com muita magia, com 4 irmãos que lutam contra clãs rivais por honra e poder em uma metrópole, uma fantasia inspirada na mitologia asiática. Outro livro, numa tradução literal, Apenas um Monstro, Only a Monster, da Vanessa Lee, é o primeiro livro de uma trilogia, tem nota de 3.9. Aqui nós temos mundos ocultos, em que belos monstros com poderes incalculáveis caminham entre os humanos e os segredos são a arma mais poderosa de todos. Pelo que eu entendi, a gente tem aquele trope, né, aquela velha embate de inimigos para amantes, porque nós teremos uma protagonista que ela é de uma família de monstros e um caçador de monstros. Entendi basicamente isso. Claro que eu quero ler. É um dos tropos de literatura que eu mais curto, esse de inimigos para amante, quando bem feito. E inimigos, não necessariamente só pessoas que não se gostam, né? E o terceiro livro da Alta Novel, que eu tô muito curiosa, é uma tradução literal, Filha da Deusa da Lua, e essa tem uma capa belíssima, por sinal, da Sueli Tan. É o primeiro livro de uma duologia, também está prevista uma novela e tem uma nota de 4.2. Uma fantasia épica de estreia cativante e romântica, inspirada na lenda da deusa chinesa da Lua, na qual a busca de uma jovem para libertar sua mãe a coloca contra o mortal mais poderoso do reino. Pelo visto, a gente tem de novo aqui Inimigos para Amantes. Então, foram os 3 livros que eu escolhi da Alta Novel, lembrando que tem muito mais.
Da Astral Cultural também separei 3 livros. O primeiro deles é The Gilded Wolves, ou Os Lobos Dourados, da Roshani Chokshi. É o primeiro livro de uma trilogia, tem uma nota de 3.7 no Goodreads. Segue as façanhas de um grupo de amigos. São os párias sociais encarregados de roubar um poderoso artefato que pode alterar suas vidas para melhor, mas pode também acabar com o mundo. O segundo livro da Astral Cultural que eu separei é Bone Cries Moon, o primeiro livro de uma duologia com nota de 3.7. Aqui a gente tem um romance e uma magia macabra em que um grupo de pessoas utilizam de ossos como um dever sagrado para fazer a travessia dos mortos, né? E para impedir que esses mortos ataquem os vivos. Mas esse poder de transportar os espíritos, que tanto podem ir para os céus noturnos quanto para o submundo, vem de um sacrifício. E esse sacrifício é a morte do seu verdadeiro amor. Então a protagonista, ela vai ter que passar por esse processo de encarar aí a tentativa de matar o seu verdadeiro amor. A gente sabe que isso não vai dar certo. E a terceira dica lá da Astral Cultural é um livro que vai trazer bruxas, da Susan Dennard. É o primeiro livro de uma série de 5 livros. Parece que é uma série já antiga, que tem uma nota de 3.9. Em um continente à beira da guerra, 2 bruxas têm seus destinos cruzados. Parece que a gente tem esse trope aí de bruxas voltando com a força total. Gutenberg, tem 5 dicas da Gutenberg, e olha que faltou uma sexta, que é um romance de época que eu tô bem curiosa. Mas em relação às fantasias, A Balada do Felizes para Nunca, da Stephanie Garber, é o segundo livro da trilogia nova dela, que é derivada de Caraval. Gente, tá uma chuva intensa aqui em Belo Horizonte, então fica esse barulhinho aí por trás, tá? Só avisando para não incomodar muito. Mas A Balada do Felizes para Nunca já está em pré-venda. Ele tem uma nota de 4.6 no Goodreads. É a continuação de Era Uma Vez um Coração Partido, então não dá para falar muito para não entregar spoiler. E eu li o primeiro livro, ele terminou assim de uma forma... Bom, eu fiquei bastante irritada com a protagonista. Ela ainda é muito crédula, mas vamos ver se ela estava certa ou não em desconfiar do nosso protagonista, o Jake queridinho. Outro livro da Gutenberg é The Grimrose Girls, da Laura Poole, primeiro livro de uma duologia que tem uma nota de 3.6. É uma estranha e sombria história acadêmica, então talvez um Dark Academia, sobre 4 heroínas de contos de fadas que devem descobrir suas antigas maldições antes que seja tarde demais. Uma capa também bem interessante, acho que eu vou gostar desse livro. O terceiro livro da Gutenberg é de uma autora que é queridinha, que é a Kelly Banhill. Eu li A Garota que Bebeu a Lua, eu adorei essa história, uma fantasia bem jovem. Eu não sei aqui, eu acho que aqui ela vai dar um pulinho aí em relação à idade, né, quando as mulheres eram dragões. É um livro único, a nota dele é de 4, um divertido conto feminista ambientado na América dos anos 1950, onde milhares de mulheres se transformam espontaneamente em dragões, explodindo noções sobre o lugar da mulher no mundo e expandindo mentes sobre como aceitar os outros como eles realmente são. Fala se você não curtiu essa sinopse, tenho certeza que vai ser mais um sucesso da autora. Tudo bem que eu só li um livro dela, eu tenho outros 2 aí que eu quero muito fazer leitura, mas esse aqui chegou com uma premissa muito empoderadora. A quarta dica da Gutenberg é A Filha do Fragmentador de Ossos, numa tradução literal. Da Andrea Stewart, é o primeiro livro de uma trilogia que tem nota 4. Um conto impressionante de magia, mistério e revolução, em que a ex-herdeira do imperador lutará para recuperar seu poder e seu lugar no trono. Uma capa que não diz muito, vamos ver o que vem por aí. De qualquer maneira, uma fantasia, tô curiosa. E o quinto e último livro da Gutenberg que me interessou bastante nesse primeiro momento é Empire of Wild, Império da Selva, da Sherry de Maline. É um livro único, eu não achei nota dele no Goodreads. É uma fábula cinética, imaginativa e sensual, inspirada na tradicional lenda canadense Métis, uma criatura parecida com um lobisomem que assombra as estradas e florestas das comunidades nativas. Fiquei bastante interessada, parece que a gente tem também a volta aí de lobisomens, de qualquer maneira fiquei bem curiosa. Da Companhia das Letras, separei 5 dicas de livros que estão vindo por aí, alguns deles já estão entre nós. Então, primeiro Até os Ossos, da Camille de Ângeles, é um livro único que tem uma nota de 3.5. Inclusive já tem adaptação, a adaptação chegou primeiro
Narra a trajetória de Maren, uma jovem com tendências canibais que, após ser abandonada pela mãe, inicia uma jornada à procura do pai em busca de respostas. Então a gente tem o livro com a capa do filme, tem o livro, eu gosto da capa original dele, e aqui a gente tem uma personagem que, com uma premissa assim assustadora, mas se não me engano ela vai encontrar um outro jovem que também tem essa questão do canibalismo, parece que é um problema genético deles, e acima de tudo, pelo que eu entendi, eles estão em busca da sua própria identidade. Ainda não fiz a leitura, tenho esse e-book, mas aquela velha história, eu e os e-books temos aí que fazer as pazes. O segundo livro é Porém Bruxa, da Carol Chiovato, que tem uma nota de 4.1, se não me engano é uma duologia. A autora tinha publicado esse livro anteriormente, agora ele tá com a Suma, e se não me engano tá vindo uma sequência. Eu não sei se ele tem mais, se são mais de 2 livros, não consegui encontrar essa resposta. Aqui a gente vai conhecer a Isis, que é uma bruxa que monitora atividades sobrenaturais na cidade de São Paulo, e ela vai acabar se envolvendo com investigações extraoficiais, em casos que ela vai ter que revisitar alguns traumas e enfrentar o temido corregedor. Eu já estou com esse livro aqui, vai ser uma leitura do mês de fevereiro, no mais tardar de março. Dizem que esse livro é muito bom e já está aí disponível para compra. O terceiro livro é A Longa Marcha, do Stephen King, que escreveu com o pseudônimo de Richard Bachman. É um livro único, tem a nota de 4.1. É uma narrativa distópica sobre uma competição em que os participantes não têm mais nada a perder além da própria vida. A Companhia das Letras me enviou esse livro no ano passado, já fiz a leitura. Se não me engano, essa resenha saiu anteontem lá no Instagram. A quarta dica deve vir com o título de A Rainha Traidora. É o segundo livro de uma série que começou com A Ponte Entre Reinos. Estão previstos 6 livros, mas pelo que eu entendi, a autora ela dividiu isso em duologias. Então, cada 2 livros tem foco em protagonistas diferentes. Eu tô com um vídeo resenha desse livro há algum tempo, esperando o momento aqui de fazer edição e de deixar disponível para vocês. Quem sabe não chegou a hora, porque o segundo livro já tá chegando. E ele tem uma nota de 4.3. Vocês devem ter percebido que eu tô falando da Companhia das Letras, englobando aí todos os selos. Então ele saiu pelo selo seguinte, mas eu acho que é uma fantasia um pouco mais adulta. E a última dica, que vai ser lançado pelo selo Suma da Companhia das Letras, da N.K. Jemisin, é o segundo livro de uma duologia que começou com Nós Somos a Cidade e que tem uma nota 4.2. Eu fiz a leitura de Nós Somos a Cidade, ela vem com ares Lovecraftianos e ao mesmo tempo com algumas discussões ali muito interessantes sobre a cidade de Nova York. Nós temos a presença de São Paulo porque nessa reimaginação a gente tem avatares das grandes cidades, das grandes metrópoles, e o avatar da cidade de São Paulo vai ajudar no nascimento do avatar de Nova York. Mas ele tem sérios problemas, enfim, esse é o plot de Nós Somos a Cidade, quero fazer essa leitura também. Bom, agora pela Intrínseca separei 4 livros, mas que são praticamente 5, porque o primeiro deles é A República do Dragão, que já está em pré-venda, é o segundo livro da trilogia, ele tem uma nota de 4.4 pontos, e parece que a Intrínseca vai trazer o terceiro e último livro da trilogia ainda esse ano. Eu fiz a leitura de A Guerra da Papoula ano passado, facilmente ali entre as melhores leituras que eu fiz em 2022, então preciso continuar. Lembrando que a gente tem uma protagonista que é uma anti-heroína, não é fácil gostar dela, e que nós temos muitos gatilhos avisados inclusive pela própria editora e pela própria nota da autora, mas que vale muito a pena. É uma história que usei como pano de fundo a história da Guerra Civil na China. O segundo livro da Intrínseca que eu quero muito ler é Blood Market, que é o segundo livro da duologia que começou com Lendários, da Tracy Dion. Ela tem uma nota de 4.5 pontos, é a continuação então de Lendários, um livro que eu li no ano passado, saiu resenha lá no Coisas de Mineira, um espetáculo de livro, uma pena que ele não teve o hype que merecia. A gente tem aqui uma reimaginação, né, um reconto das lendas arturianas, mas nós temos aliado a isso uma protagonista preta que vai chegar ali numa escola
extremamente elitista, voltada para pessoas brancas e que são descendentes diretos da Távola Redonda. E ela vai fazer uma bagunça geral nisso daí. Gosto muito da capa desse segundo livro, tá me prometendo aí um chip que eu fiz lá no livro anterior. Vamos ver se vai acontecer. O terceiro livro que vem pela Intrínseca é Babel, da R.F. Kuang, a mesma autora de A Guerra da Papoula. Tem uma nota de 4.4 e a premissa dela é que ela tem ares aí de Jonathan Strange e Mr. Norrell, que está na minha lista de leitura para esse ano, que lida com revoluções estudantis, resistência colonial e o uso da linguagem e introdução como ferramenta dominante do Império Britânico. Parece que é livro único, é um livro também que chegou aí cheio de expectativas e de rumores, de algumas discussões. Isso só deixa a gente o quê? Doida para ler, para ver qual que é a nossa opinião no final das contas. E a última dica de livro da Intrínseca, que é o segundo livro da duologia, que começou com Viúva de Ferro, de Shiran J. Zhao, publicado pela Intrínseca. A gente tem então a finalização dessa duologia. Muita gente não gostou de Viúva de Ferro, eu até entendo, porque ela é outra personagem que é uma anti-heroína. Não é fácil gostar dessa personagem. Ela tem muito ódio no coração e ela carrega isso o tempo inteiro. Mas a construção do mundo é tão interessante e tem uma reviravolta no final que me pegou completamente de surpresa. Teve gente que falou que estava esperando por ele. Eu, felizmente, não fui uma dessas. Fui feita de boba. Quero fazer a leitura desse segundo livro. Da Literalize, eu não pesquisei muita coisa. Eu vi que talvez eles tragam Vespertine, que era uma promessa para o ano passado, inclusive. Da Margaret Rogerson, que é a mesma autora de O Feitiço dos Espinhos e O Encanto dos Corvos. É um livro único que tem uma nota de 4.1. É uma aventura sombria de amadurecimento sobre uma adolescente com habilidades míticas que deve defender seu mundo contra espíritos inquietos dos mortos. Fiquei curiosa. Eu confesso que O Feitiço dos Espinhos não foi um livro que, para mim, foi 5 estrelas. Eu achei ele com uns buracos, assim, com umas falhas de continuidade que me incomodaram em alguns aspectos. Mas a ideia do livro é muito boa. Ainda não li Encanto dos Corvos, se não me engano eu coloquei em metas literárias agora para esse ano. E quem sabe a gente vai vendo uma evolução da escrita. Bom, pela Melhoramentos vem um livro que eu fiquei curiosa por conta da capa, A Maldição do Fuso, da Leslie Vedder, já está em pré-venda. É o primeiro de uma trilogia que tem uma nota de 3.8. Situado em um mundo exuberante, inspirado em um dos contos de fadas mais amados, A Maldição do Fuso, uma fantasia com ritmo acelerado, cheia de aventura, romance, família e sarcasmo. Adoro histórias com sarcasmo. Eu acho que tá impregnado no meu signo, né? Sagitariano adora ironia, adora um bom sarcasmo. Então, tô curiosa, parece que ela é uma história LGBTQIAP+, também. E vamos ver, tá chegando aí. Morro Branco. A Morro Branco tem 5, 6 livros. A primeira delas é um livro do T.J. Klune, Under the Whispering Dawn, Sob a Porta Sussurrante, que é um livro único, tem uma nota de 4.2. Ele é hilário, assombroso e gentil, uma história edificante sobre uma vida passada no escritório e uma morte gasta na construção de uma casa. Parece que é uma pessoa que morreu, ele não aceita bem essa morte, ele pede um tempo para a morte, pelo que eu entendi é isso, e ele vai ficar aí mais um tempo e vai tentar corrigir todos os seus erros, né? Alguma coisa nesse sentido. Uma capa belíssima. E também do mesmo autor nós temos Wolfsong, que é o primeiro livro de uma série de 4 e que tem uma nota de 4.4. Ox tem 16 anos quando o enérgico bando de Bennett se muda para a casa ao lado, guardando um segredo que mudará para sempre. A gente já começa com a questão do bando, né? Pelo próprio título, a gente está falando aí de novo de lobisomens. Mas os laços serão testados ao máximo quando uma terrível tragédia divide o bando e rasga o coração de Ox em 2. O que a gente faz? A gente quer ler. Próximo livro da Morro Branco que eu quero muito ler é Locklands, do Robert Jackson Bennett. Ele é o terceiro livro da trilogia que começou com Foundryside. Eu não li Foundryside, não li Shorefall, mas todo mundo elogia demais. Tanto que a gente colocou esses 2 livros lá no Clube de Leituras Fantasticae, um clube de leituras voltados para leituras do gênero de fantasia, de ficção científica. E que está aberto, se você gosta desse gênero também, todas as informações aqui na caixa de descrição. E eu
quero ler o terceiro sem ter lido os 2 primeiros, porque eu tenho certeza que eu vou gostar dos 2 primeiros. Espero que o lançamento venha a tempo da gente fazer a leitura na sequência. Também vem mais uma continuação, o segundo livro da duologia de Lua de Sangue, que é The Shadowed Sun, da N.K. Jemisin, que tem uma nota de 4.3. Coloquei Lua de Sangue como meta de 2023, então quem sabe eu consiga aí já ler o primeiro, o segundo, fechar mais uma série, né, nesse caso uma duologia de uma autora que eu sou fã e quero ler todas as coisas que ela escrever. Mais uma dica de lançamento da Morro Branco é A Margem Mais Distante, numa tradução literal. É o terceiro livro de uma série de 6 que começou com O Feiticeiro de Terra-Mar. Essa série havia sido publicada pela Arqueiro, mas ela trouxe só os 2 primeiros livros, e a Morro Branco agora prometeu trazer todos os livros da série. Eu ainda não fiz a leitura, ele é uma das escolhas do Clube Fantasticai também, então a gente deve ler o primeiro livro no mínimo esse ano. E aí já tem a previsão do terceiro livro também. É uma fantasia jovem de uma autora conhecidíssima e premiadíssima pelos livros de ficção científica. Então tô bem curiosa para vê-la escrevendo livros de fantasia jovem. E o último lançamento que eu queria indicar para vocês é The Grey House, da Marian Petrosian, o primeiro livro de uma trilogia que tem nota de 4.2. E ele tem uma premissa assim bem diferente. Presos a cadeiras de rodas e dependentes de próteses, os alunos com deficiência física que moram na casa são negligenciados pelos externos. Não que isso importe para quem mora na casa, uma estrutura antiga e pesada que seus moradores sabem que está viva. Mas mortes de estudantes e a pressão crescente dos externos colocam em perigo a ordem da casa, que desafia o tempo. Enquanto algumas pessoas lutam para manter o poder, se submetem ao incrível poder da casa, tentando sobreviver aos dias e noites que passam de maneiras que os relógios não conseguem registrar. Fiquei curiosíssima, uma capa assim bem meio macabra, e tá vindo aí pela Morro Branco. No mínimo, esse daqui é um dos livros que deve vir em capa dura. Os livros do T.J. Klune com certeza virão em capa dura, e esse aqui talvez. O livro da N.K. Jemisin deve vir em capa dura. A Morro Branco sempre capricha quando é capa dura, então ficam edições belíssimas. A editora Planeta fez uma live recentemente falando de alguns livros que ela pretende trazer em 2023. Separei 6 dicas. Falei que era muito livro, né? Já tá com chá aí, com o pé pra cima, com tranquilidade. Então, o primeiro é O Demônio na Floresta, já tá em pré-venda, uma graphic novel de Sombriossos, da Leigh Bardugo, que vai trazer a gente aí, vai levar a gente, na verdade, de volta pro passado do Darkling. É uma história, então, que antecede a trilogia Sombriossos. O segundo livro é Mickey 7, ou Mickey 7, do Edward Ashton, o primeiro livro de uma duologia que tem nota de 3.8. Um marciano encontra matéria escura no thriller de ficção científica, no qual Mickey 7, um dispensável, se recusa a deixar seu clone substituto. Parece que agora eles fazem clones, e esses clones são mandados para expedições assim mais perigosas, e se há algum problema, todas as memórias desse clone podem passar para o seu clone seguinte. Por isso que é Mickey 7, ele já é o 7º clone daquele o ser original. Bastante curiosa. Vai ter uma adaptação com o Robert Pattinson. O terceiro livro já está em pré-venda, é Joana d'Arc, da Catherine Shen. É um livro único, tem nota 4. O mito e a lenda de Joana d'Arc ganham vida nesse romance, fruto de meticulosa pesquisa. Sua vida é narrada com maestria desde a infância repleta de alegria, quanto de violência, até a ascensão meteórica ao posto de líder do exército francês no fim da Guerra dos 100 Anos, em meio aos perigos no campo de batalha e as ainda mais traiçoeiras intrigas da corte. Uma capa belíssima. Eu gosto muito de cores. Não sei se já deu para perceber isso. E eu achei essa capa, assim, vibrante. Tudo bem que para uma personagem que a gente sabe como é que vai terminar, mas ainda assim fiquei bastante curiosa. A quarta dica é para os fãs da Veronica Hoff, é A Garota do Pôster. É um livro único que tem nota de 3.7, uma história distópica, um mistério assombroso que explora o crescente papel da vigilância na sociedade por meio de uma mulher que se beneficiou quando criança de um regime opressivo. Tô curiosa, gosto muito da série Divergente. Eu sou do grupo que não gostou muito do final, porque eu gosto de finais muito felizes, o máximo felizes que é possível, mesmo numa distopia. Vamos ver como é
é que ela vem agora com a garota do pôster. A próxima dica é uma dica com Piratas, A Filha do Rei Pirata, da Tricia Levenseller. É o primeiro livro de uma trilogia que tem nota 4. A autora é a mesma autora de A Coroa de Sombras, que vai ser um dos livros indicados para leitura coletiva lá do Fantasticai, que tem aí bons elogios. Então o que a gente tem aqui de novo é uma pirata, na verdade a filha do pirata, né? Enviada em uma missão para recuperar um antigo mapa escondido, a capitã pirata Lossa, de 17 anos, permite-se deliberadamente ser capturada por seus inimigos. Então já tô vendo aí a premissa de Inimigos para Amantes, dando-lhe a oportunidade perfeita para revistar o navio. Mais do que páreo para a implacável tripulação pirata, a Lossa tem apenas uma coisa entre ela e o mapa: o captor, o imediato, inesperadamente inteligente e injustamente atraente. Mas não se preocupem, pois a Lossa tem alguns truques na manga e nenhum pirata sozinho pode parar a filha do rei dos piratas. Primeiro livro de uma trilogia. E a última dica é Para Te Ver Melhor, da Gina Blaxwell, o primeiro livro de uma duologia que tem nota de 3.7. Um thriller ambientado no mundo dos contos de fadas, com muitas reviravoltas, é um reconto da Chapeuzinho Vermelho, como a própria capa deixa a gente perceber. Então, essas são as dicas da Planeta Minotauro. Lembrando sempre, gente, tem muito mais. Nem dá tempo de falar tudo, porque senão ia ficar todo mundo muito cansado. Da editora Plataforma 21, peguei 2 dicas, com certeza tem muito mais. A primeira delas é Belladonna, da Adeline Grace, primeiro livro de uma duologia, uma nota de 4.1, uma capa que eu achei belíssima, com uma narrativa elegante e detalhada. O primeiro livro dessa duologia envolve o leitor em um mundo de maldições, romances e morte. E o segundo livro é A Promessa do Dragão, numa tradução literal, da Elizabeth Lin. É o segundo livro da duologia, tem uma nota de 3.8, é a sequência de Os Seis Grous. É uma história que tem como pano de fundo e usa o reconto da história dos 6 Grous. A editora Record fez uma live ano passado, trouxe uma série de livros, muitos deles interessantes. Eu peguei basicamente aquelas histórias que são as de fantasia e trouxe algumas delas aqui que me chamaram mais atenção. Não trouxe todas porque eram muitos livros. A live tá salva no YouTube. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Então, o primeiro deles é O Herdeiro Roubado, da Holly Black, é o primeiro livro de uma duologia que tem nota de 4.2. Ele vai se passar 8 anos após os acontecimentos da trilogia do Povo do Ar e de novo com as intrigas, as traições do universo de Eufame, e que vale reforçar que apesar de se passar no mesmo universo dos Povos do Ar, o Cardan e a Jude, eles são aqui coadjuvantes que talvez apareçam. O segundo livro é O Despertar do Sonhador, da Meg Stiefvater, o terceiro livro da trilogia, que tem uma nota de 4.4. É o terceiro livro de uma trilogia, eu ainda não li os 2 primeiros, apesar deles estarem aqui na estante. É uma série derivada da série Os Garotos Corvos, que eu li. Um dos livros que eu mais gostei da série, justamente, é a que derivou essa nova trilogia, com um personagem que eu achei incrível. Então, é o último livro dessa trilogia, estava esperando ela para ler todos os 3. É uma conclusão explosiva de uma série magistral que vai fazer os leitores virarem as páginas sem parar até chegar à última linha. E cá entre nós, eu espero que esse final seja melhor do que o final de Os Garotos Corvos. Outro livro, Desafio dos Semideuses, do Aiden Thomas, é o primeiro livro de uma duologia que já tem nota de 4.5, uma nota bastante alta. Bem-vindo ao desafio, onde semideuses adolescentes competem em uma série de desafios com as apostas altas nessa nova fantasia elétrica de inspiração mexicana. Outro livro que eu quero muito ler é The Jasmine Throne, da Tasha Suri, o primeiro livro de uma trilogia que tem nota de 4.2, uma capa que dá para ser melhorada, ambientada em um mundo inspirado nas histórias da Índia, na qual uma princesa cativa e uma criada que tem magia proibida tornam-se aliadas improváveis em uma jornada sombria para salvar seu império do irmão traidor da princesa. Outra dica é Pandora, que tem uma capa belíssima, não sei se essa capa vem para o Brasil, da Susan Stokes, um livro único que tem uma nota de 3.7, repleto de mistério, rico em imaginação, um emocionante romance histórico ambientado na Londres georgiana, onde a descoberta de um misterioso vaso grego antigo desencadeia conspirações, revelações e romance. E a última dica da Record é Wrong Place, Wrong Time, é um livro único que tem uma nota de 4.1. Adorei a premissa desse livro, um thriller psicológico surpreendente e compulsivamente tortuoso sobre uma mãe que testemunha seu filho adolescente esfaquear um homem
e em seguida lança mão de uma maneira não convencional de tentar salvá-lo. Parece que ela começa a voltar no tempo, mas cada vez que ela volta um tempo antes, e ela fica aí nesse desespero para encontrar uma maneira de evitar que o filho dela cometa esse crime. Agora, publicações da editora Rocco. Trouxe 3 publicações que eu tô bastante curiosa. A primeira delas já está em pré-venda, No Rastro da Neve, da Danielle Page. É um livro único, não encontrei muitas informações sobre essa história. A premissa dela, bem simples. Às vezes, primeiros beijos acordam princesas adormecidas, quebram feitiços e dão início a finais felizes para sempre. O meu destruiu a pessoa que mais amo. Parece que é uma história LGBTQIAP+, e é o máximo de informação que eu consegui dela. O segundo livro é Adeus Aurora, da Amy Kaufman e do Jay Christopher, o terceiro livro da trilogia, que tem uma nota de 4.2. Aqui é o final de uma ficção científica jovem que eu adoro, que começou com Aurora Sandy. Aqui, então, é o final da épica série best-seller Ciclo Aurora, sobre um bando de heróis improváveis que podem ser a última esperança de sobrevivência da galáxia. Uma história com muito sarcasmo, muita ironia, com diálogos rápidos, assim, do jeito que eu gosto. E a terceira dica da editora Rocco é Light Lark, da Alex Aster, é o primeiro livro de uma duologia, que tem uma nota de 3.6. Essa daqui que veio carregada aí de algumas confusões envolvendo a forma como a autora resolveu divulgar seu livro, mas estou focada aqui nesse momento na premissa, cheio de segredos, enganos, romance e reviravoltas digna dos thrillers mais sombrios. Light Lark é uma leitura obrigatória para os fãs dos lendários escritores de fantasia Mary Lou, Marissa Meyer e Leigh Bardugo. Com uma capa também interessante, vamos ver o que vai acontecer até o lançamento desse livro. E a última editora, finalmente, nós temos então a Trama, com 2 livros do Brandon Sanderson. Tem muitos outros mais interessantes, mas peguei esses porque são do meu autor favorito. Então a gente tem a sequência de O Caminho dos Reis, é o segundo livro de uma série prevista para 10 livros. O primeiro livro com 1.240 páginas, o segundo livro vai saber com quantas. Dizem que esse segundo livro é muito bom. Não é à toa que é a maior nota de todos os livros que eu já vi até então. Tem uma nota de 4.8 lá no Goodreads. É o segundo livro da série, então, The Stormlight Archive, e tô, assim, ansiosíssima. Provavelmente deve sair no segundo semestre. E nós temos o projeto secreto também dele, sendo publicado aqui pela editora Trama. Durante a pandemia, ele escreveu alguns livros, algumas séries de livros, que ele chamou de projeto secreto, e a Trama já anunciou. Na verdade, o próprio Brandon Sanderson, no seu Twitter, trouxe esse spoiler antes da Trama. A gente ficou sabendo, então, antes, através do próprio autor, e tá chegando aí. Eu não sei se esse daqui é um livro único. Bom, enfim, são muitos os lançamentos previstos para esse ano. Vocês viram que eu trouxe basicamente livros, acima de tudo, de fantasia, um outro ali de ficção científica e um romance, só para dar aquela pitadinha, porque eu realmente sou fã da Ellie Hazelwood. E aí, bora conversar. Gostou desses lançamentos? Quais são os livros que você tá ansioso para ver aqui no Brasil? Gostou dessas minhas dicas? Tem alguma outra dica diferente? Bora conversar, isso ajuda bastante na entrega do vídeo também, e além de ser o momento da gente trocar figurinhas. Vou deixar alguns dos links de compras para os livros que já estão disponíveis aqui na caixa de descrição. Você já sabe, se usar o meu link me ajuda bastante. Te agradeço a paciência, se chegou até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!